Boa noite para você, nós estamos começando mais um TH Mais Cidade, através do TH Mais SBT, chegando a 202 cidades do Oeste e também do Noroeste Paulista. Boa noite, doutora Adriele, é um prazer ter você aqui. Boa noite, Cirelepe, mais uma vez um prazer estar aqui com você. E quem é a nossa convidada hoje? Nossa convidada é uma pessoa muito querida e especial. Vamos ao vídeo. Edna Flor nasceu em 6 de março de 1956, no município turístico de Barbosa, no noroeste do estado de São Paulo. Em 1974, mudou-se com a família para Araçatuba. Seu primeiro emprego foi o de auxiliar de limpeza no Departamento de Estradas de Rodagem. Solteira e advogada desde 1978, prestou assessoria jurídica gratuita a várias entidades assistenciais do município, entre elas a Acrepom, a Associação dos Catadores de Papel, e a ARCA, Associação de Reinserção Social de Crianças e Adolescentes. Foi uma das fundadoras e coordenou o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Araçatuba. Integrante das pastorais sociais e das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, foi impulsionada a participar da política. Com o apoio do Grupo da Cidadania, foi vereadora do município por 3 mandatos. No biênio 2009-2010, foi a primeira mulher a ocupar a presidência do Legislativo. Por 2 mandatos, entre 2017 e 2024, foi vice-prefeita de Araçatuba. Em parte desse período, também foi secretária municipal de Participação Cidadã. Nas últimas eleições, concorreu novamente à vereança e obteve 2.936 votos para exercer o seu 4º mandato parlamentar. No biênio 2025-2026, é a presidente da mesa diretora da Câmara. Boa noite, Edna Flor. Prazer te receber aqui. Boa noite, Marco. Boa noite, doutora Adriele. Boa noite a todos que nos acompanham. Edna, emendas impositivas, você à frente da presidência da Câmara Municipal, à frente da mesa diretora. E é um assunto que se refere a todas as cidades. Já é uma realidade, muitas já têm há alguns anos. E Araçatuba, no ano passado, foi a primeira vez que os vereadores puderam indicar as emendas impositivas. E agora vocês têm aí o desafio de administrar todo esse processo. Como é que está essa questão quando se referimos a Araçatuba? Penso que, primeiramente, é muito importante a gente destacar a importância das emendas impositivas e até explicar o que são, né? Então, essas emendas, na verdade, elas se destinam a recursos que o Legislativo aponta para que o Executivo possa destinar realmente esses recursos. Então, e eles são para entidades, para obras públicas. Então, a possibilidade do Poder Legislativo participar efetivamente da execução do orçamento da cidade. Quer dizer, vocês olham para as emendas, porém não foram os vereadores dessa legislatura que fizeram as emendas impositivas. E como é que está todo esse processo? Isso, na verdade, né, a lei orçamentária ela é sempre prevista no ano anterior para ser executada no próximo. E então foram os vereadores do mandato anterior que destinaram esses recursos. E nós estamos analisando ali, porque houve um primeiro momento em que o Poder Executivo recebeu essas propostas, essas emendas e analisou. Analisou como? Através das suas secretarias, houve uma análise técnica, né, do que era possível, o que não era, tecnicamente falando. E após isso, então, essas emendas foram devolvidas ao Poder Legislativo com as chamadas nulidades. E a nossa tarefa agora é separar o que é nulidade insanável, ou seja, aquilo que não dá para corrigir, realmente não tem como corrigir. E aquilo que é possível fazer uma correção, destinar corretamente, adequar valores, prazos, enfim, né? Nós estamos nesse processo de separar o que é nulo mesmo, que não tem como, por exemplo, uma entidade que não apresentou projeto, né? Não tem como, esse recurso ele vai ter que ser reprogramado, e aquelas em que é possível fazer adequações. Não dá para chegar lá e falar, me dá o dinheiro aí, né? E nesse montante das emendas apresentadas, Edna,
qual o percentual das que foram nulas, das que retornaram e que são sanáveis? Eu creio que 70% foram aprovadas, por volta disso, e 30% possivelmente é que estão em análise. Acho que a porcentagem chega próximo disso. E a maior dificuldade é a seguinte, é só questão de prazo. Por exemplo, a entidade ela precisava apresentar um projeto de engenharia e ela apresentou. Mas quem é que aprova esse projeto? A prefeitura. Não deu tempo da prefeitura aprovar o projeto pela sua secretaria competente. E aí, então, houve uma devolução, né, da emenda, dizendo que não há projeto aprovado. E com essa ausência de projeto aprovado, não pode destinar o recurso. Mas nosso empenho ali agora, nós estamos nos valendo de uma lei federal que ela garante o seguinte, se não deu tempo de aprovar o projeto, mas ele está em análise, né, é possível, então, que essa verba ela fique empenhada, reservada, né, tem lá os nomes próprios, né, no orçamento, verba de contingência, ela fica ali, né, vamos dizer, guardada, esperando até que o projeto seja aprovado tecnicamente dentro do exercício financeiro. Então, se ocorrer dentro do ano, a gente entende que é possível que essa liberação ocorra após o projeto ser aprovado. Ô Edna, todo esse processo, nós sabemos que a prefeitura ela teve 90 dias? 90 dias. 90 dias para que ela pudesse analisar toda essa questão. Vai para a Câmara e a Câmara tem 45, é isso? Exatamente. Aquilo que deu errado, uma vez que não foram os vereadores dessa legislatura que fizeram as emendas, vocês que estão lá na mesa diretora e os demais vereadores, chamam aqueles vereadores que já saíram para conversar ou não? Vocês é que resolvem? Na verdade, é o Poder Legislativo atual que precisa resolver. Então, vamos dizer, de maneira legal, é o Poder Legislativo atual Câmara. Todavia, nós precisamos lembrar que essas emendas elas se destinavam, a grande maioria, pelo menos, se destinava a entidades sociais. E essas entidades permanecem com os seus projetos, com as suas necessidades, e nós precisamos garantir que esses recursos, sejam do vereador eleito ou reeleito ou não, que eles cheguem até as entidades. Então, nós estamos fazendo uma busca principalmente com o corpo técnico dessas entidades, assistentes sociais, né, com as pessoas que cuidam, né, dos projetos, dos planos de trabalho das entidades. E conversamos também com os vereadores. Nada impede, né, que a gente converse com o vereador. Agora, a decisão, afinal, vai ficar com a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, após uma análise técnica, essa sim feita por funcionários, legislativo, do jurídico, né, contador da Câmara, que nós estamos, então, nesse processo de análise interna lá. Você sabe me dizer quantos milhões ao total participam aí desse orçamento? O total é de 13 milhões, né? Porque corresponde ao percentual do nosso orçamento, e 13 milhões, cada vereador pôde destinar cerca de R$900 mil, sendo que 50% desse valor é obrigatoriamente destinado à saúde e os outros 50% para as entidades sociais ou obras públicas. Tivemos várias indicações, por exemplo, para praças, né? Para obras que são necessárias. Doutora Adriele, tem alguma pergunta? Fique à vontade. Gostaria de saber, dona Edna, com relação a esse montante de 1,55%, que foi o montante liberado para a nossa cidade, você citou um exemplo, mas quais outros exemplos de nulidade com relação a essas emendas impositivas? Às vezes é uma nulidade muito técnica, por exemplo, ao invés de estar num lugar do orçamento, tinha que estar em outro, né? Por exemplo, colocou na educação, mas não é educação, esse recurso se destina a uma fundação do município. Então, é questão mesmo, né, de rubricas, né, que a gente chama, né, de gavetinhas, para que todos possam entender. No nosso orçamento, nós temos, né, os locais próprios de alocar cada recurso. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com a presidente da Câmara de Araçatuba falando sobre as emendas impositivas aqui no TH+ Cidades. Nós estamos de volta com TH+ Cidade, hoje recebendo a presidente da Câmara de Araçatuba, a doutora Edna Flor. Doutora Adriele, tem mais uma pergunta para a Edna.
Muito importante a pergunta, inclusive, dona Edna Flor, com que olhos você vê a forma como foi distribuída essas emendas impositivas na legislatura passada? Olha, eu penso que foi um ganho assim muito grande para o município, porque o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, ela sempre propõe, né, doutora Adriele, ela faz projetos e apresenta projetos ao Executivo para que ele possa implementar, colocar no orçamento, executar, enfim. E dessa vez, com as emendas impositivas, era um sonho muito grande. A gente via isso acontecer em outros municípios e não aqui. Então, a gente tinha esse sonho de que o Poder Legislativo pudesse participar de maneira mais efetiva, né, dessa destinação de recursos. Por quê? Né, vocês acompanham, né, as pessoas sabem que a Câmara Municipal ela recebe muito assim, o clamor da nossa população. Né? É muito comum as pessoas irem individualmente ou em grupos, assistir a sessão da Câmara, levar propostas, levar cartazes pedindo, né, políticas públicas que são essenciais. E o Poder Legislativo agora tem a possibilidade de dizer, olha, né, nós podemos responder a isso destinando tais recursos. Né? Lembrando que, infelizmente, o poder público sozinho não dá conta de tudo. Nós precisamos das entidades sociais. A gente precisa muito, né, dos braços das entidades sociais. E aí, então, há essa possibilidade de destinar recurso para os chamados asilos, que hoje têm um outro nome, né, instituições de longa permanência, instituições que trabalham com criança, com adolescente, com geração de renda, né, com os autistas. Então, assim, há uma infinidade aí de possibilidades de que os recursos possam chegar e aí com essa indicação agora dos vereadores. Então eu vejo isso assim como um ganho, né, de democracia, poder legislativo e poder executivo se complementando para atender os clamores da sociedade. Você esteve lá no Poder Executivo como vice-prefeita, inclusive na Secretaria de Participação Cidadã, quando você acumulou, e hoje está no Legislativo. Os prefeitos gostam das emendas impositivas? Olha, depende muito da visão do prefeito. Dos dois, né, que você acompanhou. Eu penso que sim, porque, na verdade, às vezes se destina um recurso no orçamento, por exemplo, que não seria o prioritário. E com a emenda impositiva, você volta o olhar para aquilo que é prioritário. Então, eu penso que os prefeitos entendam, né, imagino, como uma contribuição, né? Até porque é muito dinâmico. Com as emendas impositivas, como eu falei, você tem essa possibilidade de trazer, né, essa questão do meio ambiente, questão aí tão atual, tantas questões que são muito atuais e que às vezes no orçamento isso fica meio engessado. Então, com as emendas impositivas, você traz à tona, você põe em evidência, né, aquelas políticas públicas que são essenciais. E é uma parcela tão pequenininha do orçamento que o prefeito não vai ficar bravo. Não chega nem em 2%. Né? Ele vai ter todo mais. A gente sabe que não é bem assim, porque tem as verbas que são, né, também obrigatórias, né, as porcentagens que são obrigatórias para a saúde, para a educação. Então, o prefeito, na verdade, ele não tem eu ia brincar, falar que ele tem 98% de possibilidade, mas não é, a gente sabe que não. Mas, mesmo assim, ainda sobra uma quantia, né, considerável do orçamento que fica para a discricionariedade do Executivo, ou seja, para a escolha do Poder Executivo. Só para lembrar que a gente teve essas emendas já em Rio Preto, né? Presidente Prudente, eu estou falando por causa da nossa área de cobertura de abrangência, é sempre importante falar isso. E nós tivemos também em Penápolis, e isso é muito importante, em Guararapes. Eu conversava com o prefeito de Guararapes e ele me dizia assim, olha, eu chamo os vereadores aqui, a gente conversa e a gente consegue se acertar. Nada como uma boa conversa, né? Independentes, mas harmônicos entre si. Isso é muito sério. A nossa sábia Constituição, né? A nossa sábia Constituição. A nossa sábia Constituição. O diálogo sempre permanecendo aí, né? Para que a gente possa buscar. Então, é muito importante, até porque esses municípios que você citou, Marco, eles foram inclusive, exemplos positivos para que a gente pudesse se espelhar neles, buscar experiência. É um aprendizado, porque nós estamos num momento, a gente sabe, né, tem ajustes ali para serem feitos, a gente está num trabalho bastante intenso nesse sentido lá na Câmara.
É um aprendizado, mas aí com os municípios que já executam as emendas há algum tempo, isso facilitou também. Nós tivemos exemplos aí de outros municípios, estamos buscando, né, essa experiência. Eu acho que esse compartilhar de experiências é muito positivo também. Tá, e vocês vão ter nesse ano de 2025 a oportunidade de vocês agora, vereadores dessa legislativa, fazerem indicação. A Edna já tem ideia para onde que ela vai destinar? Não, exatamente ainda não. Eu fico encantada, né? Vi uma proposta, né, de uma deputada que eu fiquei encantada, de você ouvir, né, da população para onde direcionar a emenda. Então, acho que é possível, inclusive, fazer consultas, né? Até porque, como eu disse, é muito dinâmico. Então, a gente já tem previsões no nosso orçamento para 4 anos, né? Que é o plano plurianual. Esse, inclusive, neste ano, esse plano é votado para os 4 anos seguintes. Então, a gente já tem algumas previsões. Mas como as emendas, na verdade, não estou correndo da resposta, não. É que como as emendas, elas são bastante dinâmicas, né? Há a possibilidade de você destinar um recurso, porque ele é pontual, né? Ele é para um determinado tempo. Então, de você destinar naquilo que naquele momento está sendo mais importante, né? Claro que as emergências na área de saúde, isso com certeza, os 50%, e os outros, então, a gente pretende consultar as entidades, de preferência, potencializar para que os recursos não fiquem assim estanques. Se a gente conseguir potencializar projetos, esse projeto foi tão bom da emenda passada, mas acabou. Vamos potencializá-lo, né? Então, acho que é isso. O que é muito difícil, né? Porque vai receber o recurso em um ano e isso não garante para o ano seguinte. Para o outro ano. Edna, só para que a gente explique, de repente o vereador ele fez uma emenda e essa emenda não é suficiente para fazer todo o projeto. Como, por exemplo, academias ao ar livre. A base é muito cara, os equipamentos. Como que vai se resolver isso, uma vez que não dá para concluir? Olha, essa pergunta é interessante porque é um dos impasses que a gente, né, nas emendas normais parlamentares, o Poder Executivo ele pode complementar com a contrapartida. Então, tem X da emenda, né? Com as emendas impositivas, nós estamos buscando esse caminho da complementação. Ou então, se der para fragmentar, por exemplo, no caso das academias, que foi o exemplo citado, isso é possível. Você pode falar, o nosso compromisso é com a base, é com a infraestrutura, é com a iluminação do local. Então, assim, você pode, se der para fragmentar o trabalho ali, né, a obra, a infraestrutura, ela vai para aquela finalidade. Tá, só para ficar muito clara, a Edna já deixou, aliás, isso de forma cristalina. Você é totalmente a favor das emendas impositivas. Totalmente. A oportunidade do Poder Legislativo de dizer, olha, vamos contribuir dessa forma, né? E lembrando, né, que a gente é só instrumento, né? A verdade é que a gente possa valorizar o trabalho de muitas pessoas anônimas que estão aí nas entidades. Nesse momento em que o programa estiver, né, aqui as pessoas assistindo, elas sabem, né, quantas pessoas já estão preparando um ato concreto para amanhã, né? Então, tem muita gente trabalhando, fazendo muita coisa importante e a gente quer valorizar isso com recursos, né? Não só com discurso, mas com recursos. E deixar muito claro, né, Edna, para que as entidades se preparem para receber esse dinheiro. Exato. Não adianta falar assim, eu quero o dinheiro e de repente a prefeitura chega lá e fala, olha, você precisa apresentar o projeto, a documentação e não está tudo pronto, né? Na verdade, esse é o recado principal. Isso é muito importante, acho que é bem importante destacar isso, que é preciso um bom plano de trabalho, é preciso capacitar as equipes e penso até que o Poder Executivo está com essa preocupação de possibilitar oficinas, né, de capacitação principalmente para as entidades sociais. Nós já vamos caminhando para o final do nosso programa. A doutora Adriele, tem mais alguma pergunta? Sim, mas perguntas apenas dizer que não só essa contribuição com as emendas impositivas, mas a contribuição como mulher, a primeira presidente da Câmara dos Vereadores aqui da cidade de Araçatuba, fazendo história mais uma vez e com certeza caminhando aí com um grande trabalho para a nossa cidade. Uma última pergunta e bastante objetiva. A Edna já esteve no Legislativo, a Edna foi para o Executivo, almejou-se ser não a vice, mas a prefeita e foi parar lá no Legislativo. Pensa em um dia ser candidata a prefeita? Sempre a gente diz, né? O futuro a Deus pertence. Edna, muito obrigado por sua participação aqui. Sempre muito interessante conversar com você
que tem essa participação ampla na nossa sociedade, serve de exemplo para toda a comunidade, oeste e noroeste, para o estado de São Paulo e para o Brasil. Grande abraço, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. O TH Mais Cidade fica por aqui e a gente volta amanhã. Boa noite.